Internet, né? Que sejam todos bem-vindos para a nossa reunião festiva de hoje. Nós contamos com a presença do Vanir, a quem eu chamo. Ele é um palestrante e um cantor. Olha que delícia, né? Nós teremos uma festa, né, de música. E é nosso vizinho, é aqui de Pinhal, morando em Pinhal, ele e a sua esposa, mas também é um palestrante com uma carreira bem grande. Em todos os lugares a gente encontra, e também na internet, o Vanir dando aí o show com as suas músicas maravilhosas e os seus ensinamentos da doutrina. Por isso nós temos a alegria de contar com ele, e nós passamos a palavra, então, para o Vanir, que nos brindará nesta noite de comemoração. Obrigado, Eu que agradeço. Boa noite, gente. Me ouvem bem aí? Tranquilo? Que bom retornar. Retornando numa comemoração. Mês de outubro é importante para nós que abraçamos esse evangelho espírita. Comemoramos, como outros comemoram outras datas, né? Como comemoramos todo ano nosso aniversário. Embora confesso que eu começo a não comemorar mais os anos passados. Eu já estou comemorando o que está vindo. Já estou contando aproveitar o que está vindo aí, ano a ano. Mas é assim, e hoje eu estava pensando, puxa vida, mais um ano, lembrando o codificador. Mais um ano em que nós homenageamos, né, Allan Kardec. Mas tivemos tantos antes dele, né, que a gente, quando lembra, homenageia também. O próprio Jesus. Mas sabe, gente, eu acho que o legado desses e de outros deveria estar conosco e não está todos os dias. Porque o que fizeram, o que deixaram, é para que a cada dia nós pudéssemos nos preocupar em sermos melhores, em nos aprimorarmos de verdade. Jesus, mais de 2000 anos, coisas simples. Não deseje a outro. Não é não fazer, sequer deseje aquilo que não te serve, que não acha que não é bom para você. Não deseje para outro. Tão simples de entender, e ainda depois de mais de 2000 anos, tão difícil ainda para muitos de praticar. Foi lembrado, né, dessa fase de regeneração que a gente está atravessando, né? Mas para se efetivar verdadeiramente o novo tempo, nós teremos de nos renovarmos antes. É aqui dentro. As coisas não vão acontecer por si só. Não vai vir algo, sabe, sei lá de onde, uma força maior e mudar tudo de repente. Nem seria justo. Cadê o nosso aprendizado? Cadê o nosso crescimento? Quando é que vamos mostrar, porque Chico lembrava com frequência disso. A vida é prática. Teoria é para absorver, refletir,
e devolver na prática aquilo que absorveu. Não é para ficar guardado. Li tantos livros esse ano, tudo bem, e praticou o quê daquelas páginas? Isso é importante. Não é amealhar para si, viemos pela troca. Isso nos engrandece, isso nos aprimora, e não fechados em nós mesmos, orando, louvando, comemorando, vindo no centro e tal. É a prática, é lá fora que nós mostramos no dia a dia quem somos de verdade, o que trazemos na nossa bagagem. Kardec só teve essa intenção. Quando assumiu corajosamente, depois de entender, porque no início é como nós, foi por curiosidade. Aí ele se interessou e começou a pesquisar. Essas páginas são o quê? O legado de Jesus, concordo? Sem tirar nem pôr. É o legado de Jesus que foi repassado a Kardec, porque lá do alto entenderam. Esse povo ainda não sacou o que Jesus veio fazer aqui. Tá difícil. Olha o que estão aprontando uns com os outros. Impossível. Vamos fazer o seguinte, talvez esteja difícil o registro de como foi feito. Então vamos tentar passar de uma maneira mais simples, novamente, o que o Cristo trouxe. Quem sabe eles passem a entender de verdade. Foi só isso que fizeram, não trouxeram novidade alguma. Mas através de Kardec nos deixaram o quê? O que queríamos ouvir? Não. Foi o que o Cristo trouxe, o que precisávamos ouvir. Há uma diferença muito grande, gente, muito grande. Então comemoramos hoje, muito justo. Mas o comemorar de verdade Kardec, em toda manhã, por 2 minutos, 2 minutos, não precisa mais do que isso. Não vai tomar tempo, não vai atrasar o dia, não vai complicar nada da sua rotina. 2 minutos. Só abrir uma página qualquer, um parágrafo qualquer, um capítulo qualquer. E ali vai ter uma luz para clarear aqui e aqui. Para nos fazer refletir sobre o milagre, a oportunidade de um novo dia. O que podemos ser, fazer de melhor do que fizemos no anterior. Isso é comemorar Kardec. É todo dia assim como Jesus, porque está lá. O que está lá em Kardec, feito, é Jesus. E é isso que nós precisamos. O legado de Jesus mais dentro de nós. E aí a gente vai parar de falar, como queria que a vida tivesse diferente, que o mundo fosse diferente, que as pessoas fossem diferentes. E nós? O que é que nós estamos fazendo para inspirar as pessoas a que também se melhorem, sejam diferentes? Essa é a nossa responsabilidade. Esse, certamente, ainda é o desejo de Kardec. Numa canção que eu escrevo, eu sempre gostei de escrever, desde que eu comecei a compor, embasado no Evangelho. E eu escrevo e canto aquilo que as pessoas precisam ouvir, e não o que elas querem ouvir. Kardec, aliado a Bezerra de Menezes, para mim, couberam nesses versos, que são 2 exemplos fantásticos de coragem que muitas vezes nos faltam, determinação que nos falta para tomar atitude, para renovar-se de verdade, para fazer a diferença. Então, os considere
pontes para o céu. Kardec e Bezerra nessa canção. Já tentavam nos falar, fazendo a mesa girar ou batendo nas paredes. Por tão pouca compreensão que buscaram em Lyon o emissário das estrelas. Foi que a névoa dissipou, o horizonte clareou, nova luz entre os portais fez brilhar. Sem barreiras que impedir de chegar e de partir. Pensamentos sem grilhões se unindo às dimensões, no passado ou futuro. Caridade a praticar, humildade a cativar, fé e razão rompendo muros. Incansável percorrer, difundir o que aprender, sob a vida nova o dom revelar. Cada página um clarim, não há morte, não há fim. Um novo sol de esperança viva aos corações, pedindo paz e harmonia entre as nações. Não são apenas frases soltas no papel, mas a ponte para ligar a terra ao céu. Outros se fizeram ouvir na coragem de servir, muito além de si mesmos. Dentre as forças da nação, nobre farda e um coração, prontos a auxiliar sem medo. Vão por séculos contar, sobre as mãos acalentar, mais que a dor do corpo, a desilusão dos humildes defensor, bandeira do eterno amor. Um novo sol de esperança viva aos corações, pedindo paz e harmonia entre as nações. Doutor da vida, além da câmara ou quartel, uma ponte pra ligar.
Longe do orgulho ou da vaidade, o fino véu foram pontes para ligar para todo sempre a terra ao céu. E fica a pergunta: e nós? O que faremos? O que estamos fazendo diante de todo esse legado? É por isso que eles passam por aqui, meus caros. Não é para se transformar em nome de centro, em nome de praça. Eles vêm só para nos inspirar. E esperam carinhosamente que a gente faça melhor do que eles fizeram até. É só essa a intenção. Jesus passou por aqui para quê? Para fazer milagres? Para mostrar sua força? Seu poder? Não, gente. Jesus veio nos inspirar a uma vida melhor, a uma vida maior. E a gente ainda está batendo cabeça. Por quê? Porque não acreditamos em nós mesmos como Ele sempre acreditou. Sois deuses, Ele disse, capazes do inimaginável, quando a gente tira daqui na certeza do que quer colocar à nossa frente, do que a gente quer espalhar, com amor, com carinho, com determinação, com a postura de um cristão, verdadeiramente. Todos ainda estão esperando a atitude de cada um de nós. Não é só louvar, não é só orar, não é só pedir, porque é o que a gente mais faz, né? Nos tornamos pedintes inveterados para Jesus. E Jesus veio não nos tornar pedintes, não nos tornar dependentes dele. Ao contrário, ele veio nos tornar independentes para a vida, fortes, conscientes. Mas estamos aí aprendendo, por isso Kardec, por isso Francisco de Assis, por isso Chico Xavier, por isso tantos já passaram, para que a gente se inspire e se mexa, porque se não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Se não promovermos as mudanças que queremos ver acontecer, nada vai mudar, meus caros. É nossa responsabilidade, eles já fizeram. Não adianta ficar esperando que eles voltem para mudar as coisas. Não tem o mínimo cabimento dentro de uma fé raciocinada, pensada, coesa, equilibrada. Isso não cabe a nós que absorvemos esses ensinamentos tão claros e lúcidos. Ou a gente faz, ou nada muda. É assim. Por isso eles vêm nos inspirar. E a gente tem, logicamente, a ala feminina muito forte na história do movimento espírita, na história cristã. Então, eu vou lembrar um nome que está muito perto de nós, porque geralmente os exemplos estão distantes, né? No plano, são de séculos, né? Milênios. Já ouviram falar de Irma de Castro? Alguém já ouviu esse nome? Meimei, já ouviram falar de Meimei? Meimei é mais conhecida, né? Irma de Castro é o nome desse espírito Meimei enquanto encarnada, aqui no mesmo planetinha que nós. E outubro não é só Kardec. 22 de outubro, Meimei. Foi o nascimento de Irma de Castro. De Minas, mineirinha. Mateus Leme, né?
é Mateus Leme, próximo de Belo Horizonte, não é muito longe não. Cidade pequena, imagina em 22, não? Muitos problemas de saúde, desde pequenininha, desde o nascimento, problemas respiratórios agudos, uma vida então um pouco limitada, mas quem conheceu Irma de Castro só teve dela carinho, atenção, palavra de encorajamento, de fortalecimento. Tinha tempo para quem quisesse. Quem quisesse buscar uma palavra de carinho, de conforto, estava lá a Irma sempre disposta, apesar dos pesares, como a gente fala. Foi uma passagem rápida, desencarnou aos 24 anos, mas se casou aos 22 com Arnaldo Rocha. Ambos não tinham nada a ver com o movimento espírita, né? Com o espiritismo da época, não conheciam Chico, nada disso. Pois bem, 2 anos de convivência, o último ano foi uma angústia tremenda, porque ela sofreu muito até desencarnar. Para desespero total de Arnaldo, jovens ainda. E ele, inconsolável, transitando ali, caminhando por uma rua de Belo Horizonte, poucas semanas depois que ela desencarnou, Chico para na frente dele e diz o nome dele: Arnaldo, Arnaldo, tá triste, menino, tá com saudade da nossa querida Meimei. Ele ficou chocado, porque Meimei, ele havia dado esse apelido para a esposa Irma de Castro ainda encarnada. Foi de Arnaldo Rocha que surgiu esse apelidozinho carinhoso, porque ele leu um romance e a história se passava na China, era um escritor chinês. E ali no livro ele descobriu que Meimei, traduzindo ao nosso idioma, é algo como amor puro ou puro amor. Então ele apelidou, ele chamava a Irma de Castro carinhosamente de minha Meimei, meu amor puro, meu puro amor. E ele falou, mas eu nunca vi esse camarada, como é que é isso? Isso tudo ele narra depois em livro. E Chico falou para ele, olha, nós vamos ter uma reunião na casa de amigos essa noite, e Meimei quer falar com você. Se você quiser saber o que ela lhe tem, apareça, o endereço é esse. E foi embora, não deu mais explicação, não. É lógico, ele foi correndo, saudade, ansiedade, tristeza, não perdeu a chance, ele achou muito estranho, mas a dor o encaminhou. E numa noite especialíssima, Irma de Castro se materializou rapidinho naquele ambiente, só para mostrar para o esposo sofrido que toda aquela angústia não se justificava. Ninguém morreu. Não havia necessidade de tanto sofrimento. A vida dele tinha que continuar. Ele tinha muito por fazer. Então, gente, é um legado de vida como o nosso. Não esse lado espiritual, mas sempre foi muito carinhosa, atenciosa com as pessoas, sempre doou o melhor que tinha de si ao seu redor, num período tão curto de vida. Então é um exemplo muito próximo de nós, do que a gente pode praticar no nosso dia a dia, como a gente pode viver e partilhar o melhor de nós também, não só no mês de outubro de cada ano, lembrando Kardec. Todo dia, gente. A vida flui todo dia de nós. Então a gente tem que fazer valer a pena a chance de despertar a cada dia. Amor puro, Meimei, nesses versos.
o sol penetrando a janela, a primavera tingindo a visão. A humilde casa acolhe um anjo que o tempo sábio entregou pela mão. Corações de tanta esperança, como um jardim abrir mais uma flor, um berço, um templo, nascia o mais puro amor. Ternura, carinho e beleza, convertendo em resignação, abandonando tantos sonhos, mas sem o fel corromper a emoção. Num reencontro encantado, por rocha firme outros passos trilhou, olhar iluminado, renasce do mais puro amor. Momentos que a vida moldou, trazendo dor e angústia tão cedo. Um novo amigo acolheu, desvendando o segredo. Na noite a sala iluminada, um ser sublime, um afago, uma flor, encontro marcado, magia do mais puro amor. Da história o legado, Meimei é o mais puro amor. Oh, oh, oh. Mas como eu disse tantos outros, Meimei, nossa, tem muita gente que passou por aqui como um cometinha, né? Deixou um rastro luminoso para nos iluminar, para que a gente também deixe um rastro luminoso para quem está vindo depois de nós, né? De exemplos, porque é aquilo, não adianta falar, tem que mostrar. Não é assim que a gente faz com os filhos, não é assim que a gente educa as crianças, é mostrando, porque eles absorvem tudo da gente, não adianta falar não, tem que dar exemplo. Não tem esse negócio de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona na cabecinha das crianças, não. Elas observam e absorvem. Então é muito importante a prática do melhor de nós em todas as situações, como exemplo de vida. Eu gosto muito de um espírito que, através do saudoso Divaldo, nos deixou um legado fantástico também. Joana de Ângeles, fabulosa. E é fé raciocinada pura. Não tem, com Joana não tem nhenhenhé, mimimi, trololó. Não tem, não. É ali, é fortalecimento. É o que eu digo sempre, é o amor que disciplina. O amor que mima, estraga. Você fala, coitadinho de você é pequenininho, né? Deixa assim, é assim mesmo, eu sou tão pequenininho, tem tanto para aprender ainda,
né? Jesus sabe que eu tropeço, Ele me perdoa sempre, Ele é amor imenso. E a gente continua errando. Que conversa é essa? Causa e efeito, não esquece. O que promovemos, a gente vai ter que pôr no lugar. Tudo que tirarmos do lugar, ninguém por nós irá mexer, não. É nossa responsabilidade. Só assim a gente vai aprender, crescer de verdade. Então Joana é ali, ó. Não passa a mão na cabecinha, não. Ela faz como esse evangelho faz. Não pega ninguém no colo, não. Vamos lá, você pode, você sabe, você é forte. Você tem uma bagagem de experiências fantásticas por tanto tempo. O que está posando de coitadinho agora? Não tem coitadinho entre nós, não. Ninguém está aqui sem saber por que veio. Nós sabemos sim. A gente pode fazer de conta que não sabe para ficar mais fácil de não assumir responsabilidades. Mas que nós sabemos sim, meus caros. Ele só vem nos lembrar. Joana, quer ver uma coisa? Joana, no convívio, a tolerância que utilizares se transformará na medida emocional de compaixão que receberás, porque a vida é grande cobradora e exímia retribuidora. Está vendo? É o que eu acabei de falar. Ninguém fica impune, não. Então é sempre emanar o melhor para que o melhor retorne a cada um de nós. Senão não adianta ficar choramingando depois, né? Por que eu estou sofrendo? Eu só sofro, essa coisa toda. Não. Vamos nos mover ao que nós precisamos de renovação. Aí ela coloca, o homem realmente não se conhece. Camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal. É o que a gente sofre na busca do material, né? A vida material. É para viver, é para curtir, eu lembro sempre. O melhor que puder. Não deixe ninguém te impedir de realizar um sonho. Mas que a busca seja com equilíbrio, com bom senso, com honestidade, com discernimento, com muito carinho, vontade de viver e inspirar a que vivam assim também. A ignorância amedronta, ela diz, e o desconhecido produz ansiedade. Então precisamos, lembra? Conhece-te a ti mesmo. O ponto de partida é aqui. As respostas não estão aí fora, estão aqui dentro, meus caros. Sempre estarão na própria bagagem. A gente sabe. O que falta talvez é praticarmos um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui uma canção. Não vai dar. Nós temos, não só de Joana de Ângeles, que é fantástica, nós temos uma figura feminina que a gente classifica como um exemplo maior na nossa vida, exemplo do que ser, do que fazer, né, de como praticar, que é Maria. Maria, mamãe de Jesus. Eu não falo de Nossa Senhora. Eu não falo da divindade. Pessoalmente, eu gosto muito dos exemplos enquanto estiveram aqui, porque é muito mais próximo de nós. Aí a gente se inspira. A divindade é coisa distante, nós estamos distantes da divindade, né?
Nós precisamos nos inspirar aqui. E Maria, gente, Maria de Nazaré, adolescente, o que tinha vivido da vida quando recebeu a mensagem do que ela teria que assumir? Quase criança ainda, mas naquele tempo era assim, não? Se casava bem cedo, prometida, aquela coisa toda. Era o costume da época, naquela região, inclusive. Uma adolescente. Gente, que coragem! Que determinação ante a vida! Que maturidade em espírito! Não recuou. Maria. Se não fosse por sua coragem e a coragem de seu amado esposo, José da Galileia, o esquecido de nós, a gente precisa lembrar mais de José, que é um exemplo fantástico de vida também. Se não fosse por tanta coragem de ambos, nós não teríamos tido Jesus. A história seria diferente, porque eles contavam com ela. Ela poderia ter dito não, concorda? Quantas vezes a gente ouve e contam, a gente sabe que contam com a gente e a gente recua, a gente fala, não vai dar, vou deixar para outra. Assumiu. E tem uns versos recentes de uma canção que eu estava lendo um pouco sobre Maria e me veio aquela pergunta que a gente faz de admiração profunda. Eu pensei, puxa vida, que mulher é essa? Como tudo isso, numa criatura tão jovem ainda, fazendo tanto, assumindo tanto, que exemplo fabuloso. E aí eu fui para o papel. E escrevi sobre Maria, não é a primeira vez, tenho outras canção dela, mas queria que vocês pensassem sobre isso nesses versos. Poxa vida, se ela pôde, por que eu não? Se ela conseguiu, por que eu não? Esse é o legado dela e de tantos que a gente poderia passar a noite aqui lembrando. É colocar em prática, meus caros. A vida é prática. Não adianta saber apenas, não. E Maria é um exemplo fantástico de prática. Que mulher é essa? Alma transparente, joia do Oriente, brilhando ao luar. Que mulher é essa? Face meiga, acolhedora, do bem e belo protetora, pronta a calentar. Que mulher é essa, pequena flor, tão menina, mas alma rara peregrina, pulsando luz no olhar. Que mulher é essa, sem medo ante a mensagem, em equilíbrio e coragem, seu destino transformou.
Que mulher é essa, para quem o imenso céu se curva, o profundo mar se acalma, inspira a terra a florescer? Que mulher é essa que todo o universo exalta? O amor jorra em cascatas, como o sol do amanhecer. Ah, que mulher é essa que, transformada em divindade, foi só Maria de verdade e um tesouro fecundou? Que mulher é essa que tão paciente ainda crê que o legado do seu filho desperte em mim e em você? Que mulher é essa que, transformada em divindade, foi só Maria, Maria de verdade, e um tesouro fecundou? Que mulher é essa, com anjos em uma só voz, crê que o legado do seu filho desperte um dia em todos nós? Quiçá não demore. Gente, a gente não pode desperdiçar a maior preciosidade que nós deveríamos nos preocupar. E não está na materialidade. A maior preciosidade a buscarmos aqui se chama tempo. Tempo. É o tempo que nos permite sermos quem somos. É o tempo que nos permite buscar no dia a dia. É o tempo que nos permite tentar nos desenvolver materialmente, intelectualmente e emocionalmente também, para que haja um equilíbrio aqui dentro. Tempo, gente, e nós desperdiçamos barbaridade. Como, em quantas ocasiões vem o pensamento: puxa vida, como eu queria voltar no tempo para fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. Se eu conseguisse voltar no tempo, eu faria tudo diferente do que eu fiz. Será mesmo? Mas ainda dá tempo, estamos aqui, olha o tempo. Ainda estamos com tempo. Então é agora, gente. Não deixa para depois. Eles fizeram no seu tempo, cada um no seu tempo. Tantos. Eu encerro o nosso encontro com um exemplo fantástico do que nos é possível transformarmos aqui dentro, para transformarmos aqui fora. Eu falo de Saulo, depois Paulo, justamente a mudança.
um perseguidor implacável dos cristãos, judiou de muita gente, mandou maltratar muita gente. Porque era ruim, sanguinário? Não. Ele servia ao sistema e ele acreditava que o movimento cristão seria extremamente nocivo à sociedade e ao sistema. Até que uma mudança aconteceu. E para muitos foi um milagre, né? Jesus veio e mudou a cabeça de Paulo, jogou uma energia. Mudança alguma na nossa vida ocorre da noite para o dia. Por isso a gente usa muito a expressão, acontece paulatinamente. Vem de Paulo. Ele levou alguns anos até adquirir a consciência total do que seria melhor para a sua vida, o que fazia realmente significado em viver a vida. E aí mudou, aí sim, embasado, imbuído de todo o necessário, ele se transformou. Porque para ele não teve ninguém para sentar, Paulinho, chega aqui, acontece assim, funciona assim, é desse jeito. Não. Ele não tinha o evangelho que nós temos hoje. Ele não tinha essa clareza que nós temos acesso. E a gente ainda está precisando mudar. Ele adquiriu na prática, na experiência, pensando, refletindo, fé raciocinada e não cega. Chega de cegueira. Nós estamos em outro patamar graças a essas páginas, graças à coragem de Kardec de ter assumido a responsabilidade. É só absorver e praticar. Paulo é um exemplo. Se ele pôde, por que não nós? Não fique olhando o seu relógio e falando, cadê a regeneração? Está demorando isso. O povo só fala que está chegando, está chegando, está chegando. Só vai acontecer a renovação se nos renovarmos. Nada na vida está ao acaso. Somos nós que promovemos. Então, ainda temos tempo. Estamos aqui com tempo. Então vamos tentar dar uma guinada, né, Celina? É agora. Não fica deixando, é melhor deixar para outra. Né? Eu vou ter chance ainda na outra. Essa aqui não dá mais tempo. Não faça isso. Não desperdice essa preciosidade. Paulo é um exemplo, meus caros, que eu transformei em canção. Quem não sabe a história não consegue entender quanto pode o amor converter, transformar e aquecer um coração insensível. Entre o certo e o errado não dá para programar. Quem ainda não reconheceu, entre o erro do outro e o seu, que a verdade está dentro do peito, o momento e o jeito de ver. Deixa o coração renascer e o amor dentro do peito, cada um
tem seu momento de ver. Ante a certeza do verbo, tendo a lei por razão, destruiu, humilhou sem perdão, fez sofrer, odiou sem noção, só pelo que acreditava. Em seu caminho entre luzes, uma voz ecoou, perguntava por que perseguir. Melhor ser o que vai conduzir, pelo amor que traz dentro do peito. Esse é o seu momento de ver. Quando a força que emana do nosso coração nos conduz, seja qual for a estrada, uma só direção nos leva a caminho da luz. Deixe o coração renascer e o amor dentro do peito. Cada um tem seu momento de ver e não precisa mais nada. Quando a força que emana do nosso coração nos conduz, seja qual for a estrada, uma só direção nos leva a caminho da luz. Deixe o coração renascer. Cada um de nós, não espere, é agora. O amor dentro do peito. E não é para deixar guardado, é para partilhar. Cada um tem seu momento. É agora, é a nossa hora. É assim que a gente costuma dizer, né? Os tarefeiros da última hora. Última hora porque é nossa agora, é a chance. Não adia para depois. Não adia. Tem dúvida? Abre. Como eu disse, abre. Qualquer página. Qualquer página. Algumas linhas, não precisa ler um capítulo inteiro, nem um parágrafo inteiro. Algumas linhas vão te mostrar. O caminho? Não. Vão mostrar quem você é, o que você tem aí dentro e precisa mexer, e precisa mudar, e precisa transformar, para que a sua vida se transforme. Não adianta querer dias melhores. Nós é que temos que ser melhores a cada dia, meus caros. É simples assim. Por isso ele pediu: ame. Quer ser feliz? Ame. Ame como gostaria de sentir-se amado. Não barganhe o seu amor, os seus sentimentos. Não negocie. É a sua sublimação, a sua energia maior, amor verdadeiro. Então vá ao encontro. Não fique esperando o outro para você se movimentar. Vá ao encontro com brilho nos olhos e inspire a outros que façam a mesma coisa. Gratidão é algo que Joana também lembra sempre, né? Ela nos pede o sentimento de gratidão fluindo do nosso coração sempre. E essa noite,
um sentimento imenso de gratidão pelo convite à casa, por ter o privilégio de estar com vocês nesse breve momento. E espero que algumas palavras ou versos dessas canções que eu componho com muito carinho possam ter chegado ao coração e possam nos inspirar a todos a realmente dias melhores, fazendo acontecer. Gratidão, gente. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Obrigado, Celi. Valeu mesmo, tá? Obrigado. A equipe agradece.